Salve, gente linda! Aqui fala DX, professor artista, criador da Lauda no Arts, onde promovemos e compartilhamos conteúdos culturais e artísticos. Neste vídeo, vamos pincelar um resumo sobre a obra O que é História Cultural de Peter Burke. E já que chegou até aqui, continue comigo para debatermos mais sobre a riqueza de nossa história e principalmente das culturas ao nosso redor. Peter Burke é um historiador de origem britânica, doutor pela Oxford, que lançou em 2004 o livro What is Cultural History, publicado no Brasil em 2005 pela editora Zahar, com tradução de Sérgio Góes de Paula. Esta obra nos apresenta uma síntese dos trabalhos desenvolvidos por historiadores culturais em ordem cronológica, sendo distintos em 4 fases, que ele chama de história cultural clássica, social, popular e nova. O autor inicia com menções desta prática há mais de 200 anos atrás na Alemanha e segue abordando as linhas principais sem o objetivo de estabelecer divisões claras entre as fases, mas apontando semelhanças entre tais abordagens. O período chamado de clássico se debruçava no que ele chama de cânone de obras-primas da arte, literatura, filosofia e assim por diante. Nos exemplos citados, os pioneiros da área buscavam o entendimento de obras de arte, contextualizando-as em seu período histórico, diferenciando-se assim de seus antecessores acadêmicos por se preocuparem com as conexões e relações daquelas com diferentes artes. Isso esboçava o que seria o espírito da época, também chamada por Hegel e outros filósofos de Zeitgeist. A leitura das obras a partir de evidências da cultura e do período em que foram produzidas abria para o grande público a ideia que os artistas são indivíduos comuns, com pensamentos e sentimentos característicos da época em que viviam. Já ao mencionar as aproximações entre sociologia e história da arte, me surpreendi nas menções aos autores Ernest Gombrich e Erwin Panofsky, tão recorrentes nas ementas dos cursos de artes visuais. O primeiro por desenvolver de forma mais completa a ideia de esquema cultural e o segundo por sua abordagem iconológica. Além destes, são citados outros autores de influência marxista que destacavam em seus trabalhos a perspectiva social, evidenciando, portanto, as relações entre cultura e sociedade. Na década de 60, alguns historiadores passaram a estudar a cultura popular, ligadas também aos âmbitos econômico e político. Neste momento, fica evidenciada a complexidade de se definir quem é o povo. Será que a dita cultura popular evidencia todos os indivíduos ou somente a sua elite? Por isso, nos é sugerido um pensamento plural para também não reproduzirmos uma certa homogeneidade dos excluídos. E mesmo que tentemos categorizar culturas e subculturas, o autor deixa nítido a impossibilidade de se rotular objetos ou práticas culturais como populares. De qualquer forma, a oposição binária entre erudito e popular deve se tornar menos rígida, buscando mais uma interação entre ambas do que sua divisão em compartimentos distintos. Quando pensamos o uso do termo cultura em um sentido amplo, sem as distinções entre alta e baixa cultura, entendemos a aproximação que historiadores e economistas fizeram com a antropologia ao proporcionar uma visão sobre a importância dos valores para explicar a produção, a acumulação e o consumo da riqueza. É nesse bojo que se cunham os termos estudos culturais e cultura visual, onde destaco Clifford Geertz e Stuart Hall no primeiro e Bernard Smith e Michael Baxendale no segundo. É ainda neste período que os pesquisadores começam a perceber a ascensão do anticolonialismo e do feminismo a partir de experiências individuais e locais que se adentram à nossa história. A forma dominante praticada hoje, conforme o autor, é a chamada nova história cultural, de característica eclética tanto no plano individual como no coletivo. Essa novidade se distingue por abordar uma ênfase nas mentalidades, suposições e sentimentos ao invés de ideias ou sistemas de pensamento. Ao focar em Norbert Elias, Michel Foucault, Pierre Bourdieu e Mikhail Bakhtin enquanto teóricos importantes para a NHC, o britânico destaca este último como relevante para a cultura visual, por suas abordagens sobre linguagem e literatura, e em especial a denominada polifonia, que diz respeito às diferentes vozes que podem ser ouvidas em um determinado texto. Outro nome que me chamou a atenção no livro foi o do brasileiro Gilberto Freire, por seu estudo sobre a aparência física dos escravos negros, ressaltando as cicatrizes do açoite, as marcas
marcas tribais que revelavam de que parte da África esses cativos provinham e demais sinais específicos de seus trabalhos, que nos dão uma ideia básica sobre a história do corpo na análise cultural. Mais pra frente, o sociólogo brasileiro ainda é citado por descrever experiências sensoriais como o som das saias nas escadas da Casa Grande no Brasil colonial e o odor da combinação de mofo, urina, chulé e sêmen dos quartos de dormir do século XIX. Ainda sobre o nosso país, o autor britânico relaciona cultura e política, mencionando Getúlio Vargas e sua preocupação com a cultura nacional entre 1930 e 1945. Neste período, a disputa entre estilos arquitetônicos para se representar a identidade da nação culminou no que Darryl Williams chamou de guerras culturais do primeiro regime Vargas. Ainda que breve, as menções ao Brasil revelam não somente os estudos desenvolvidos sobre nós, mas também a importância de nossos intelectuais a nível internacional. O zelo que Peter Burke demonstrou na apresentação desta área de estudo é inspirador pelo fato de abordar tantas linhas de pesquisa que não cabem somente em um vídeo. Além disso, a sinceridade das críticas que o mesmo apontou dentro da história cultural estimula não só historiadores, como demais escritores a se aterem com cuidado e honestidade nos escopos de suas investigações, seja dentro ou fora do mundinho acadêmico. E é por essas e por outras que indico a leitura desta obra, que compila de maneira muito clara e acessível diversos autores que o britânico teve acesso para nos presentear com esta indispensável leitura. Caso você já tenha lido ou até mesmo tenha alguma sugestão sobre este ou outros livros semelhantes, deixe aqui o seu comentário. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo e, se possível, o compartilhe para contribuir com o engajamento e fortalecer o nosso canal. Agradeço muito a sua atenção até aqui e nos vemos em um próximo. Beijos, abraços e paz! E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal ativando o sino para todas as notificações.